Vamos começar aqui com uma perguntinha sobre uma criança de 9 anos que deseja ser batizada. Observação, sem influência de ninguém. É uma mãe perguntando: eu deixo que ela se batize ou peço que ela espere mais um pouco? A influência sempre existe, né? Agora, existem as boas influências e as más influências. Uma coisa que não se deve fazer por influência é se batizar. O irmão Branham batizou-se. A criança com essa idade ele batizava, desde que ela manifestasse convicção consciente sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Então ela deve ter convicção de pecado. Como criança, saber distinguir o que é pecado e acreditar, crer que ela pode solucionar o problema do pecado através da sua fé no sangue de Jesus Cristo. Então a criança não pode crescer pensando que todos os seus erros terminam com a correção, o castigo que recebe dos pais. Agora, bem entendido, nós sabemos que as crianças erram como crianças e não significa que aquilo seja pecado. Elas estão numa fase que precisam ser disciplinadas, orientadas, corrigidas, mas não porque são pecadoras. Agindo como crianças, estão pecando. É claro que a luz perfeita que os pais têm sobre o assunto é transmitida para as crianças em culto doméstico. Ninguém duvide disto. O lar que não tem o culto doméstico é um lar que está faltando uma peça, uma perna. É um corpo que está faltando uma perna. Está de muleta. O culto doméstico, ele, sobretudo, apaga, tira as arestas entre o próprio casal, porque se fica algumas arestas, né, no dia a dia, então quando abrem a Bíblia para lerem em conjunto, em família, aquelas arestas desaparecem, tem que desaparecer, e vão orar juntos, cantar um corinho, um hino juntos. E a mãe mesmo, se o pai não tem, ele autoriza, mesmo a mãe pode, é claro, discorrer a respeito de uma ordem, conduta, de uma convicção com seus filhos. Vocês pensam que é só gritando com as crianças fora de hora? Se tem tempo, mais tempo um pouquinho, é hora de ensinar a menininha, às vezes até, não é com pancada não, é que ao tomar banho, não deixa a bucha por cima do sabonete, é por baixo, porque a umidade da bucha derrete o sabonete. Não é certo? Não deixa o sabão da cozinha dentro da água. Não deixa o bombril
molhado junto com a bucha, ele enferruja, estraga a bucha, essa coiseira toda, né? Deixa um bombril lá pregado na bucha, vai ver, está tudo enferrujado. O ferrugem passa para a bucha, aquela coisa. Então, eu sempre tenho que botar as coisinhas no meio, né? Tem jeito. E cada assunto, ele é como uma árvore, né? Ele dá galhos para todos os lados, né? Os galhos dão galhinhos e folhas e tudo. Então, palestras ensinando o caminho do Senhor e a vida prática. Por isso que o irmão Branham disse, se eu fosse uma mulher, eu queria estar em casa, cuidando dos meus deveres, nas horas vagas ensinar o caminho do Senhor para os meus filhos. Mas, sobretudo, essa convicção de salvação, que não tem nada a ver com bucha, não tem nada a ver com sabão, mas, de fato, a vida cristã é uma vida em ordem, em todos os aspectos. Paulo observou isso. Sem nenhum desafeto, sem nenhuma... Entra o asseio bucal, o asseio do corpo, não é? Como eu já tive casos, já falei aqui, olha, às vezes eu tenho encarado mulheres que elas estão desesperadas, elas são mulheres, elas são cristãs, mas chega um ponto de não suportar mais a falta de asseio do marido, o mau odor, o mau cheiro, e vomita tanto, e ele quer que ela vai tratar, vai para o médico, o que está acontecendo, coisa e tal, e ela não tem condição de falar com ele. Seria o caso dela se assentar com ele e dizer, olha, você vai me perdoar, mas meu caso não é médico, não é tomar losna. Meu caso é porque o seu suor é insuportável, você vem para a cama sem tomar banho. Meu estômago não aguenta. Isso não quer dizer que eu não te ame, não. Não quer dizer que o amor, a submissão da mulher, tem que levá-la a suportar de um cristão revelado uma coisa tão insuportável, quer dizer, não tem, porque chega ao ponto de não suportar mais, não dá conta. A pessoa vomita até as tripas. E isso é custoso, isso desgraça casamentos. Nos estudos sobre causas, coisas, tá? Existe um mau hálito que ele está alheio à vontade da pessoa, mas já um outro é falta de asseio. Olha, vocês me perdoem, mas eu tenho que fazer isso, porque vocês têm que fazer isso em casa, e nós somos uma família. A pobreza não quer dizer sujeira, não. Pobreza não quer dizer sujeira. Normalmente, quando o homem está desprendido de vaidade, do mundo, às vezes ele relaxa tanto que fica insuportável. Não pode ser isso. Não tem jeito. A gente critica. No plenário, eu disse, olha, gente, pastor precisa ter cuidado. Ele levanta os braços para orar para uma mulher e, coitada, desmaia. Ele disse que foi o demônio que desmaiou por causa do que está debaixo do braço dele. Desmaia mesmo. Então a gente tem que explicar isso, porque nós estamos vivendo num mundo que não é aquele do cheiro do mato mais, o lavrador, não é aquilo mais. Nós estamos vivendo num mundo poluído. Agora, eu não quero falar do lado da mulher, porque não precisa, né? Que Deus tenha misericórdia. Vamos nós, os homens, suportar a carga agora, né? Deixar só em cima de nós, né? Não é verdade? Porque se o homem, né, é insuportável, então não quero falar nada do outro lado, né? Deixa só do lado de cá. Mas acaba o casamento.
Acaba. Agora, o que tem a ver isso com criança batizar? Tem muito a ver, porque batizar, ser cristão não quer dizer viver também aí e achar que um tem que suportar tudo do outro, aquela coisa. É claro, ela vai suportar. Mas você gostaria de ser suportado apenas? A vida suportada, isso quer dizer que ela está no seu fim. Vai indo, você não suporta mais. A vida não é para ser suportada, ela é para ser vivida. Suportada em relação à enfermidade, às fraquezas naturais do humano, que já é o suficiente para cansar, para preocupar, para desgastar. Paulo preocupou-se com isso, em relação à vida ordenada. É claro que a Bíblia não pode, por isso que tem que ter os pastores. Já está havendo doutrina aí dizendo que é para ter uma biblioteca na igreja e ouvir só as fitas do irmão Branham, que o irmão José vai implantar esse sistema no mundo. Ora, o irmão Branham disse que a noiva teria um ministério através de quê? De quê? Hã? Pastor, evangelista, o quíntuplo de Efésios, capítulo 4. O irmão Branham, até a última hora, inclusive, ele estabeleceu um pastor da igreja. Ele podia dizer: vocês fiquem só com as minhas fitas. Por quê? Às vezes tem os detalhes, tem que haver o diálogo. E que eu digo, pastor não é só aquele que prega, salta e que emociona o povo e que faz o povo chorar e gritar, não. Isso não quer dizer que ele é pastor. Não é porque o homem prega, você já vai chamando ele de pastor. Nós temos que ter luz sobre o ofícios, não é? Então, o que faz o pastor é justamente ele ter condição e saber entrar nessas coisas, é claro, sem fazer daquilo uma linha, sem fazer daquilo uma batida, uma rotina e coisas assim cansativas, e como se aquilo fosse tudo para herdar no reino do céu. Ora, lugar às vezes de receber o batismo do Espírito Santo é dentro do chiqueiro de porco. Às vezes é lá. É muito melhor estar sujo, fedendo, na lei da relatividade, né? Cheio da graça, com os olhos puros, coração puro, do que estar perfumado, cheio de adultério, de mentira e tantas outras coisas. É claro. Agora, tudo tem um centro, para tudo há um equilíbrio. Essa ordenação parte do lar, isso chama-se educação de berço. E eu creio que a educação do berço está plenamente relacionada com a Bíblia. Está baseado na Bíblia, quando ela diz: cria o teu filho no caminho do Senhor. O caminho do Senhor compreende a vida do outro lado e a vida daqui também. É claro, tem a ver com a vida daqui. Então, muitas enfermidades, desajustes conjugais seriam evitados, males que seriam evitados se houvesse ordenação em todos os aspectos da vida. Não aquele não me toque, aquela coisa nojenta, escrupulosa, que reflete mais a falta de amor mesmo, de apego, né? Íntimo. Você tem que estar pronta, preparada para encarar uma ferida no seu marido, encarar um mau cheiro na sua esposa, circunstancial, porque caso contrário você nunca a amou, certo isso? Agora, dentro dos nossos limites, dentro do normal,
Tudo isso é aprendido em casa. E as crianças já vão aprendendo. Agora, eu anotei aqui, porque a pergunta chegou um pouco em tempo, desde que preencha o mínimo, como criança. Ora, a ordem da igreja, ela é independente de ser ou não batizados. Então vamos somente para a parte legal. Nós temos mocinhas aí que entram e saem nos cultos sem serem incomodadas por ninguém. Elas incomodam, mas ninguém as incomoda. Elas entram e saem pomposamente. Ora, se não podemos nem o mínimo, como é que podemos o máximo? Disse Jesus, né? Quanto à questão da conduta e ordem com o seu corpo, eu estava meditando, houve um tempo, vocês não se lembram, é claro, porque isso tem mais de 15 anos, o Otávio viveu esse tempo, e eu peguei um restinho dele, sabe lá? Houve um tempo que a saia justa foi o maior distúrbio que houve. E as mulheres mundanas, elas foram soltadas pelas mundanas. Paris, Hollywood, Rio de Janeiro. Não vindo através das revistas. Custava a moda, custava atravessar o mundo todo. Às vezes já tinha saído de moda lá, e já tinha outra quando chegava aqui em Goiás. Hoje a televisão faz simultâneo, né? As mulheres daqui, lá do mato, porque você sabe, pobre não tem galinha, mas tem pé de galinha. Na casa do pobre falta arroz, feijão, falta tudo. Só não falta cigarro e o pé de galinha é a antena da televisão. Você vai numa favela, aqui chove, você passa de avião, que vem embaixo, não tem um barraquinho sem o pé de galinha. Não tem a galinha, mas tem o pé. Então você chega lá no mato, elas já estão de shortinho, e estão falando como elas e tudo, não é? É muito fácil hoje. Mas, veja, a combinação. Ninguém sabe o que é combinação hoje. Mas foi para cair para a Anágua. Anágua. O profeta disse que então mostrar a beirada da Anágua era um absurdo. Corava o rosto. Quando alguém dizia, olha, sua Anágua está aparecendo aí, 2 centímetros abaixo da saia. Moça, a mulher ficava vermelha. Então essas coisas foram distúrbios. Coisa terrível. Uma mulher sair na rua de saia justa, de salto alto. Era um distúrbio mesmo. Depois, então, veio a calça esporte. Sempre partindo das prostitutas, do cinema, dos homossexuais, dos ditadores de moda. Nunca saiu, essas coisas nunca saem dos lares tementes a Deus. Não. Você vê que toda a moda vem de lá. Você vê quem é que desfila, quem é que faz aquilo, quem trabalha. Normalmente, essa gente de sexo duvidoso e tudo, eles têm talento para isso. Eles têm um achego com a coisa, a veste afeminada, não? Então tem que conversar isso à luz da palavra. Você vê que isso não é fanatismo, não é? Então parte de onde? Onde é que vem ela? Você vai ver que classe de gente que produz a moda. Agora depois, então, lança. Eu encontrei em São Paulo, eu vi lá uma placa escrito, é proibido entrar na Catedral de São Paulo, na Praça da Sé. É proibido entrar aqui de mini saia e de calça esporte. Agora,
aquela placa não deve estar lá mais, né? E mesmo o Congresso relutou, na Câmara os deputados não podiam entrar, não podia trabalhar nas repartições públicas, mas isso, ao passar do tempo, então é que eles vão ver, mas o quanto nós fomos burros, quadrados, querendo impedir mulher de trabalhar de bermuda, de short, de mini saia, de calça esporte. Olha, isso aqui é absurdo. E por fim as escolas. Ficou assim, não é? Da calça esporte, da mini saia, saia calça, bermuda, short, depois não sabemos o que será. Eu sei que será, nós sabemos, é o Éden satânico, quando começou lá, totalmente nus no Éden. Vão terminar totalmente nus. Agora o profeta diz que, com uma diferença, que Eva e Adão estavam nus, e não sabiam, eles não se envergonhavam, porque eles estavam cobertos com o véu da santidade. Então aquilo não tinha nada de mal. Mas assim que entrou o pecado, o que eles fizeram? Viram que estavam nus, quiseram se cobrir logo. Então ele cita que ele foi na África e aquelas mulheres nativas com seios de fora, então quando elas se convertiam, elas cobriam os seios. Ela ouvia a mensagem, logo deu vergonha nelas de estarem naquela condição, sem ele tocar naquilo. Então o Éden termina assim. Só que quando chega aí, é fim. Foi o fim para a santidade. Agora o nudismo é o fim para a iniquidade. De forma que eles já estão andando nus lá em Paris, Nova York, Hollywood, os grandes centros, né, os evoluídos, os cultos, os civilizados, né, sempre vem dos civilizados. De forma, irmã, que então o profeta disse: deixe Jesus marcar sua filhinha antes que o diabo ponha a marca nela. Dedica a Cristo. Agora, conscientize-a dentro dos limites de criança, que eu acredito é que essa mãe tem feito. Faça da sua parte aquilo que compete, sendo, antes de tudo, um exemplo para ela. Em relação a crer no sacrifício de Jesus, o que seria o fundamental, é claro, o que é o fundamental, então, eu creio que a irmã já tem transmitido isso. E como eu disse, a criança deve aprender, entender que suas falhas podem ser corrigidas com a confissão, em primeiro lugar, dizer: mamãe, papai, eu fiz isso assim. Ter diálogo com a criança. Então a criança que aprende fala: oh, mamãe, eu fiz isso. Ela sabe que vai encontrar compreensão, equilíbrio, não estupidez, ignorância. Então ela confia, ela passa a confiar. E os pais devem criar seus filhos com confiança neles, crendo. Para o dia que você descobrir uma mentira dele ou dela, você chamá-lo, ele vai baixar a cabeça e vai chorar sem apanhar. Mas como? Eu confio em você, eu creio. Você não precisa mentir para mim. Para que você mentir para mim? Você não precisa mentir para mim. Você não precisava disso. Você não precisava ter pegado isso escondido. Porque você sabe que isso, o ladrão, ele é feito lá dentro de casa. Ele começa a roubar da mãe, do pai, começa a pegar as coisas escondidas. E por fim, nós temos hoje um grande problema social em relação ao espírito do roubo, que quase ninguém fala. Tem medo do ladrão que assalta a casa.
Mas sim, mas tem tantos ladrões nesse mundo. Ladras. A ladra é o feminino do ladrão, né? É a mulher ladra, né? Não é ladrona, não. Ela ladra, né? Nas repartições públicas, o roubo é generalizado. Não tem governo que vai consertar o mundo mais. Por quê? Porque o roubo ficou generalizado nos impostos, e objetos e coisas, e não pode ver dinheiro. Não pode ver dinheiro numa gaveta. Eu me lembro que eu peguei o 400 daquele prata, isso tem mais de 15 anos também. Um dia era 400 era de prata, você escrevia com ele na parede. Não é esse latãozinho leve de hoje, não. E dava para comprar coisa, viu? E fazia uma farra. Então eu peguei debaixo do travesseiro da minha mãe e levei para dar de oferta. Já pensou eu dar 400 de oferta? E dei a oferta. E a mamãe então viu aqui. O que ela fez? Domingo ela não me batia. Ela não comprava, não vendia, não recebia. Na festa de Trindade ela alugava uns terreninhos que tinha assim do lado da casa. Acabou que queria acertar no domingo, ela disse, não acerta, só amanhã. Então, ela foi muito feliz por causa disso. Chegou na segunda-feira, me levou para aquele córrego que tem na saída ali, era tudo mato. E eu falei, oba, trimbão, o córrego, né? Coisa boa. Aí cheguei lá, 1, 2, 3, 4, 5 varinhas naquela de assar peixe. Mas por que a mamãe quer vara de assar peixe? Foi só 5 varas. Sem bater nas costas, nos rins, na cabeça, sem nada, né? Só na bundinha, né? E nas perninhas, né? Tirar o bumbumzinho. 5 varas. Onde é que você arrumou aquele dinheiro? Aí dá certo. Aí a coisa fica difícil. Ou oferta cara, viu? Custou cara aquela oferta. Mas não é pelo fato do dinheiro em si. Ela sabia o que significava aquilo na minha vida depois. Então é esse tipo de coisa assim, irmãos, em relação ao batismo. Agora, mocinhas já que se batizam na reunião de oração, está tudo aí, com os olhos abertos, desligados. Nos cultos, para lá e para cá, entra, sai. Você vai batizar, filho? Então você vai obedecer a ordem da igreja sem ninguém te mandar. E eu não vou ficar. Bom, você batizou, então eu não vou ficar em cima de você. Para a ordem da igreja. Agora, não é com isso que a criança vai deixar de ser criança. Porque ela se batizou, ela deixou de ser criança. Não. Não vai fazer isso. Eu acho que essa é uma boa coisa, né? O pastor Amância que gostava muito disso aqui, dessas escolas, né? Sempre fez menção disso, como outros pastores também. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 2. Tem que esperar mais, porque o irmão não teve tempo de pegar a escritura, irmão. O irmão Rinaldo está viajando hoje, né? Apocalipse 2, 4, 5. Eu também podia ter dado na entrada, né? Na escritura. Apocalipse 2, 4, 5. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade.
Sempre que você lê caridade na Bíblia, é amor. Alguma versão aí que diz amor já, não é? A sua? Quem? A versão que diz amor, levanta a mão. Aí vários, né? É. Então, é a mesma palavra. Nós já estudamos isso, essa palavra, não é? Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que significa o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor, nós estamos estudando coisas verdadeiras, coisas reais, que em um todo falam e compreendem a vida cristã nessa dimensão e o que é mais importante, para a outra dimensão, para a vida eterna. Nós te pedimos que o que nós estudamos aqui seja vivificado, porque isso é o tudo. Isso quer dizer, seja posto em prática na nossa vida, e nós sabemos que por nós mesmos nós não damos conta. Mas o Senhor nos esforça, nos encoraja. Pelo menos desejo há em nossos corações. E esses pais, essas mães, querem fazer tudo o que eles podem fazer. Os maridos querem fazer tudo o que eles podem fazer para manter as suas companheiras felizes, saudáveis. E vice-versa. Elas querem fazer tudo nos mínimos detalhes para mantê-los saudáveis, numa boa atmosfera, não apenas sendo suportadas. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua graça e o teu amor superabunde mais em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, irmãos. Isso é verdade. Cada um deveria realmente procurar a promover um lenitivo, né? Não uma sobrecarga. Há muitos espíritos que nos apanham e fazem de nós pessoas carregadas, cansativas. O profeta chegou a dizer que há pessoas, ouvir certas pessoas me oprimem, diz ele. Você fica oprimido de ouvir certas pessoas. Pessoas que só carregam um semblante de choro, de lamentação, só clamando, requerendo. Ela é a vítima, sempre vítima. Ela nunca tem um semblante de gratidão, de varonilidade, assim, uma expressão de disposição saudável, salutar. Então você chega num ambiente, o ambiente mais gostoso deve ser sua casa. A casa. Então, veja, há pessoas que têm tristeza quando ele aponta lá na esquina, porque chegou o barulho, o distúrbio, chegou a contenda, chegou a implicância, chegou o fala-fala. Enquanto outros vão encontrar aquele gozo, aquele prazer de ter chegado. É uma maravilha, é um alívio, é um gozo chegar. Já outros, quando tem que deixar o serviço e ir para casa, dá aquela tristeza. Faz uma viagem, quando vai chegando na entrada da cidade, fala, meu Jesus, tem que entrar naquela casa. Que coisa difícil, não? Uma casa, a família, ser apenas suportada, assim, com uma coisa, como uma versão, uma cadeia
como se fosse uma cadeia. E tem uma liberdade condicional. Você vai trabalhar e depois volta para a cadeia, vem dormir na cadeia. Não deveria ser assim. Seria como o pássaro que gorjeia ao voltar para o seu lar, para o seu ninho, né? A tarde vai caindo, dificilmente volta em silêncio, volta gorjeando, cantando, né? Assenta-se ali no galho perto e canta, e canta, e canta, depois se reclui. Agora, eu observava muito os galinheiros, gostava de ver as galinhas. Galinha, coisa difícil. É assim, uma mais fraca vai deitar perto da mais valente, ela não fica em paz, a bicha está deitada lá no lugar dela, quietinha, por que tem que bicar a outra? O que tem? Ela não está tomando espaço dela. Mas... não é assim? Aí aquela mais fraca sai e vai deitar perto de uma que é mais fraca que ela, e já é ela que vai... Mas, gente, até escurecer mesmo, houve falta de paz no galinheiro. Os pobres daqueles frangos que já estão querendo namorar, mas esses apanham que não é brincadeira. Apanham que não é brincadeira. Então o lar não pode ser assim, não é? É claro que o pai chega e tem alguma coisa para ele acertar, qualquer coisa. Olha, fulano aí não está... Eu falei que eu ia conversar com seu pai, né? As coisas... Então, sabedoria. Sabedoria não é aquela mãe que encobre tudo, filho, não. Essa mãe desgraça o filho, encobre as coisas do filho. Mas sabedoria, a sabedoria edifica. Eu tenho visto mães que, por falta de sabedoria, destroem o casamento das filhas. Tudo que vê do genro, no ouvido da filha. Qualquer coisa que ela suspeita, às vezes até é uma complexada, já vem de um casamento, como eu tenho estudo aí, ela já vem de um casamento assim, tudo que vê do genro, no ouvido da filha. Falta de sabedoria. Você vai destruir o casamento de sua filha. Vantagem, jogar uma dúvida sobre... Por causa, às vezes, é mais a cabecinha, né? Então, essas coisas, tudo envolvendo família, né? Família e realmente cristianismo. Não tenha dúvida. Agora, esse lar deveria ser realmente um reduto, um lenitivo, um descanso. Os filhos entendam, olha, seu pai vai chegar cansado, desde criancinha, ele vem de trabalho, é um abraço, ele vai tomar banho, então, aquele abraço, e eles cercam o pai, e o pai fica, né? O irmão Brana fala isso, ela está ali cheirosa, vestida, né? Vem, senta no seu colo, e ele não quer, porque o homem ele não quer, ele tem constrangimento. Não, deixa eu tomar banho primeiro. Não, peraí, deixa eu beijar um pouco do seu barro lá, ele é pedreiro. Deixa eu beijar, depois eu beijo o outro. Depois você tomar banho, né? Ela faz isso, beija a graxa, beija o que mais, o pó de madeira do carpinteiro. Hã? E o soldado, como é que é? É o cheiro do bêbado, como é que é? Mas é isso. E ele mesmo não quer, porque a pessoa mesmo, não, por favor, deixa eu tomar banho primeiro.
Isso é bom, é bom. Vamos agora para a igreja. Eu quero dar uma olhada nesse resumo das 7 eras da igreja. É o resumo. Esse então seria o de número 10, o volume de número 10. Quer dizer, eu estou saltando e lá no número 10. Nós estudamos até o número 2, não foi? Revelação do Senhor Jesus Cristo, a visão de Patmos. Então nós vamos saltar para o resumo. Vamos ver como é que Deus vai dirigir isso. Tenho, porém, contra ti que deixaste a teu primeiro amor. Veja, vamos começar no parágrafo 9. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Foi onde nós lemos aqui, Apocalipse 2, 4, 5. Então nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, uma coisa muito profunda, profundíssima. Na primeira era, a igreja já era uma mulher caída. Espera aí. Então dá um susto, não dá? Ele não está dizendo a igreja primitiva. A igreja apostólica. Então aí é onde a gente já tem que ter o cuidado, né? Está se referindo à primeira era. Agora nós vamos lá, irmão divino. Eu não sei se o choque da luz lá está permitindo esse foco aí, perfeito das 7 eras. Então eu quero ver aí, a data de Éfeso, cujo mensageiro, cuja estrela foi Paulo, não é? Paulo, veja lá, São Paulo. Agora, como era, Éfeso vai começa, por favor, vocês estão aí mais perto, 53 a 170, o que significa o quê? 120, 117 anos, 117 anos, como é que é? Mais de um século. Bom, então aí nós temos a primeira era da igreja, o primeiro período, se refere ao primeiro período. Vai de 53 a 170, depois de Cristo. E ela já era uma mulher caída. Agora, por que mulher caída? Porque está se referindo à igreja. E a mulher representa a igreja. A mulher na Bíblia representa a igreja. É tanto assim que o irmão Branham disse: olha o estado da mulher e você conhece o estado da igreja. Você olha o estado da mulher e você conhece o estado do homem. Porque a culpa da mulher está na situação que está, na condição que está, do homem. Na verdade é o homem, porque se ele não aceitasse, se ele tivesse pulso, ele não passaria a defender, porque ao faltar o pulso, então ele passa a defender a coisa. Mas estruturalmente, lá dentro, a constituição do homem, ele não aceita. Porque a sua estrutura, a sua constituição, a forma que ele foi criado, não permite.
Nós temos que observar isso com bom raciocínio, com bom espírito, porque não tem nada a afetar as nossas irmãs, é claro. Pelo contrário, elas gostam de conhecer isso. Então, na primeira era da igreja, já era uma mulher caída. Por quê? Agora vem o relacionamento com o princípio. Assim como Satanás conheceu a Eva antes que Adão, você sabe que Eva foi conhecida sexualmente, em primeiro lugar, pela serpente, por Satanás, que se encarnou na serpente, que por sua vez era um animal ereto, entre o chimpanzé e o homem. Toda essa história de ossada de milhões de anos, tudo isso é mentira, tem nada a ver, tudo é falso. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Nós podemos ir com a ciência até enquanto ela não choca com as Escrituras. Então, Satanás conheceu primeiro a Eva do que Adão. Foi isso que aconteceu. E agora vem o assim como Satanás conheceu a Eva antes que Adão, agora Satanás havia enganado a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia de casamento do Cordeiro. E o que realmente entrara no meio dela, causando sua queda? Nada mais, nada menos que Apocalipse 2:6. Foi as obras dos nicolaítas. Então aí você vai ter o relacionamento perfeito, a explicação perfeita. Veja como isso não é uma matéria somente evangelística. Ela é uma matéria estabilizadora, conscientizadora da igreja. E ela é a única causa pela qual a noiva não pode ser enganada. Os escolhidos não serão enganados. Vejam, essa obra nicolaíta, que opera através do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, foi o primeiro cavalo branco. Nico conquistando o laico. Então tem um relacionamento perfeito com os selos, começando pelo cavalo branco. As obras dos nicolaítas. A primeira era já se havia apartado de somente a pura palavra de Deus. Antes de dar na sequência aqui a outro tópico, vocês que gostam de anotar, então vocês anotem isso aqui, ó, que foi importante. A primeira era, isto é, já foi uma mulher caída. E assim como Satanás conheceu a Eva antes que Adão, ele fez a mesma coisa com a igreja. Antes do casamento, da ceia do Cordeiro. Ele fez isso. E o que foi que causou isto? Conforme Apocalipse 2, verso 6, foi as obras dos nicolaítas. Tanto que ele diz aqui, tens porém isto a favor, tenho porém contra ti, depois tem porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, muitos de nós, eu e tantos outros pregadores, podem estar aqui, podemos estar aqui, ó, dentro dessa fala, aborrecendo os credos, os dogmas, mas sempre tendo o porém contra ti. A igreja sempre tem
esse porém contra ti. O porém contra ti é que perde o primeiro amor, perde aquele sentimento, aquele zelo, aquele carinho pela palavra que tinha no início, que tinha antes. Inclusive ele aconselha: você se arrependa e volte a ser o que você era. É o conselho dele. Agora eu continuo tendo algo a seu favor. É que você aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, nesse ponto, nós estamos de acordo. Nesse ponto, nós estamos em comum. Você aborrece, eu também aborreço. Isso eu tenho a seu favor. Fica essa advertência. Vamos ponto por ponto. Agora, a primeira era já se havia apartado de somente a pura palavra de Deus. Você sabe que Eva foi só uma coisinha, foi tudo. Então, o diabo sempre trabalha para o quê? Para relaxar na consciência do crente as exigências de Deus, de sua palavra. Esse estudo aqui, ó, talvez nós não passemos disso aqui nessa manhã. Esse estudo aqui sintetiza isto. O engano está justamente aí. Isto quer dizer, você entende, você perde a noção do que significa ser cobiçada por culpa sua, por um decote, por um assentar-se de uma maneira descomposta, ao dar um passo, o rachado da saia mostrar e atrair. Você perde a noção do que significa aquilo, mas aquilo é tão mal quanto já foi em qualquer época. Deus não relaxa suas exigências. E o homem perde a noção de, ao olhar aquilo e cobiçar, ele perde o senso de que aquilo é uma cobiça, de que aquilo é um adultério, de que está adulterando com aquela mulher. Porque nós estamos vivendo numa era em que o homem perdeu totalmente a noção do perigo. A prática dos esportes loucos, das loucuras. E mesmo nesse sentido do transporte e da alimentação, é uma era de aberrações. A consciência ficou cauterizada. E nós estamos vivendo essa fase aqui, ó, capitalmente, explicitamente falando, nós estamos vivendo isso aqui. 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, esse tempo agora, esse tempo não virá para nós, viria, ele estava no futuro quando Paulo escreveu. É preciso ver as Escrituras por esse ângulo, bem como a mensagem também. Estava no futuro quando ele estava escrevendo aquilo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ensinadores, né? Teólogos, conforme as suas próprias concupiscências. Então eles são assalariados para pregarem, ensinarem de acordo com a condição social da igreja, suas mulheres e seus homens. Então
pregar que Jesus Cristo salva o pecador, ora, isso não afeta ninguém. Todo mundo acha bonito e gosta. Mas limpar o pecador, dar o banho no pecador. Às vezes a pessoa é muito aciada no corpo, mas a sua alma é suja, não toma banho. E se uma mulher não aguenta um homem que não toma banho, ela vai tomar aversão por ele, porque não vai suportá-lo, e a hora que vem uma gravidez, que naturalmente ela já fica enjoada e dá desejos. Ah, sim. Ei, isso é bom. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Então eu tenho um grande amigo que ele diz assim: minha mulher está com desejo. Mas é assim, ela deseja comer peito de peru, galinha com arroz, bife de filé mignon, frutas lá do Oriente, não sei da onde. Ela só não tem desejo de lavar uma mala de roupa. Por que não dá desejo de lavar uma mala de roupa? Engraçado, né? Aí então, diz que ela falou assim: olha, rapaz, você precisa tomar banho, viu? Acabou que toma banho demais do corpo, mas não lava a alma. Não toma banho na alma, não dá banho na alma. A alma levanta e deita suja, fedendo. Ora, se um homem não suporta uma mulher fedida, uma mulher não suporta um homem fedido, expressão, me perdoe, não é? Mas então Deus é que vai suportar uma alma fedida? Quando Ele já deu o sangue dele para limpá-la, lavá-la, purificá-la. Quando a toalha está no banheiro, o sabonete está no banheiro, a água está no chuveiro. E no tempo que tinha que tomar banho era de bacia. E com 1 litro d'água pingando. Não é? Mas agora não é apenas justificação pela fé, agora é tudo, é um chuveiro. É um chuveiro, é uma ducha. Então por quê? Nós não temos razão de andarmos com nossas almas sujas, nossos espíritos sujos. O certo era que nós andássemos sempre com nossos espíritos limpos, não é verdade? Os olhos limpos, os corações limpos. O certo é este, não é? Agora, a primeira era já se havia apartado de somente a pura palavra de Deus. Eles voltaram-se contra a exigência de Deus de uma igreja completamente dele. Agora, isso aqui é tremendo. Veja, dependente inteiramente de Deus para o cumprimento de sua palavra, do princípio até o fim, independentemente de governo humano. Para o nicolaísmo, que é a organização de um governo humano dentro da igreja, que todos os governos fazem, legisla sobre o povo. Eles fizeram exatamente o que Israel também fizera. Eles tomaram o expediente do governo humano, em vez de tomar a palavra e o Espírito. Aí entrou a política. Agora, o que o irmão Branham diz, eu até anotei aqui. Como Satanás enganou a Eva, no princípio lá no Éden, ele enganou já a primeira era. Eles voltaram contra a exigência de Deus. A exigência tem um verbo exigir, que quer dizer determinar, impor a obrigação, o dever. O Aureliano foi complacente. Ele diz: pedir com autoridade. Eu diria, mandar com autoridade. Porque quem tem poder é ele, quem tem poder manda, quem tem juízo obedece, não é? Então, pedir com autoridade. Ora,
Deus exige uma igreja inteiramente dependente dele. É o que o profeta está dizendo aqui, é o parágrafo 10. Deus exige, seria um resumo, não é? Deus exige uma igreja inteiramente dependente dele, independente de governo humano. Esta é a era da mulher independente. Isto explica claramente o fracasso total do homem, o fracasso total dos governos, das nações. Não é machismo meu, é a Bíblia, são os fatos. É Isaías capítulo 3 e todas as escrituras referentes. A mulher dependente, bom, aqui eu tenho dito, há casamentos aqui que têm posto a vida da gente em risco. É verdade, não é? Então, veja, nós temos as mulheres dependentes, mas elas são exigentes, de tal forma que seria melhor que elas fossem independentes. Por quê? É uma dependência exigente. Uma dependência que impõe. É o que a igreja tem feito. A mulher dependente e exigente está como a igreja casada com o Estado. Depende e exige. Foi isso que o irmão Branham deixou mais claro naquela resposta em relação à mulher trabalhar fora. Ele disse, antes de tudo, você vai analisar seus motivos, seus objetivos. Dificilmente uma pessoa tem uma arma, um revólver dentro do carro, ou dentro de casa, que ele não se expõe mais, ele confia na arma. Dificilmente a pessoa goza de autoridade e não abusa de poder. Por ser militar, por ser autoridade, dificilmente. Entre muitos deles, poucos não abusam do poder, não descansam nele, não prevalecem daquilo. Dificilmente. Então não há no ser humano nenhuma pessoa que goze de certos privilégios e não venha a prevalecer daqueles privilégios. Então, no início, a intenção, o motivo, a intenção é boa, mas depois tem que haver automaticamente, porque é humano, ela tem a sua própria bolsa. Ela não tem que pedir a ninguém. O profeta então diz, pois bem, se seu marido perdeu a saúde, qualquer coisa, está bem, você, dependendo, é claro, do lugar que você vai trabalhar. Como diz minha filha, Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Você vai trabalhar e você vai enfrentar uma circunstância. Mas vamos ver quando você conseguir essa independência, porque isso está relacionado com a igreja. Ela exige que o país pare por causa de uma imagem. Então, para toda a nação, as fábricas, as repartições fecham, e ela depende do governo, mas ela manda no governo. O governo diz que não, mas é verdade. Por que ele não diz não para ela? Diz, ó, essa padroeira sua vai ser dia domingo, então. Por que amanhã Goiânia vai estar parada? As indústrias, o comércio vai estar tudo fechado. Por quê? Porque ela mandou. É 24 de maio, padroeira de Goiânia. Está vendo como é que é a coisa? Ela depende e quebra todas as exigências. E suga o povo para mantê-lo na ignorância, na superstição.
O que significa uma nação parar por causa de uma imagem de barro? Para isso nós já temos o domingo, primeiro dia da semana, deve ser um dia de honra ao Senhor Jesus Cristo, à ressurreição de Cristo. E já que quer comemorar, já não comemora o dia de todos os santos? E por que mais? Depois, cada dia no Brasil tem uma padroeira, tem um padroeiro, é de uma capital, é do município, é do estado. Ela suga, ela manda. Agora, bem entendido, irmãos, vocês vão observar, fazer essa observação, que isto não é esposa, isto é uma amásia. Ela está vivendo maritalmente. Aí então ele disse que voltar-se contra a exigência de Deus. E como nós estamos dizendo, a exigência de Deus, ele não abre mão dela, ele nunca abriu. Quando ele diz aqui, ó, Mateus 5, né? Verso 32, por aí. Não, é 28. 27. Disse: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Está bem. A sociedade hoje religiosa está nisso. Você está nisso. O homem está nisso. Não cometerás, quer dizer, não vá para a cama com ela, não vá para a cama com ele. Porque se você for pego com ela ou com ele, então você cometeu adultério. Mas, e o 28? A sociedade religiosa afronta a exigência de Deus. Afronta apenas. Ela não será quebrada, aquilo vai continuar. Ele disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, isso aí a sociedade não faz nada. Quando Paulo, para evitar esse adultério aqui, diz que ela deve se vestir com pudor. Você tem que ligar isso aqui com 1 Timóteo capítulo 2, com 1 Pedro capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 7. Você tem que buscar o próprio Velho Testamento em relação à lei moral. A lei moral de Deus não vem simplesmente satisfazer a lei moral da sociedade. A lei da sociedade, moral da sociedade, é porca, é trapo de imundície. A lei moral de Deus é outra. Não é essa aí que arrasa, que espanta a sociedade, que tira um presidente da república, que cai um imperador, derruba o imperador. Como se os homens não pudessem suportar aquilo. Agora estamos vendo aí, Estados Unidos está lá com aquele playboy, como o irmão Brana falou, do almofadinha Kennedy. E um penteado só de cabelo daquela mulher está fazendo uma revolução no mundo todo, um corte de cabelo. E essa semana ele fez um corte de cabelo lá com um homossexual, que custou 9 milhões e tanto, $200, quando um corte caro de cabelo nos Estados Unidos custa a $30, é o caro, que seria 1.300.000 e poucos cruzeiros aqui no Brasil. Eu paguei 80 ontem, 80 cruzeiros.
Lá tem corte de cabelo de $30, que significa 1.300.000 e pouco. Ele gastou um de $200. $200, que significa quase 10 milhões de cruzeiros, um corte de cabelo. Um corte. Então, essa o que virou, foi o que Isaías disse. Nós não temos satisfação para dar para eles, nós temos aqui. Essa outra, nós não vamos nos dirigir pela exigência das denominações, da sociedade. Não estou importando com o que dizem de mim. Quando falarem de mim, falam o meu nome. Agora aqui é outra coisa, completamente diferente. É assim que a igreja noiva é. Ela não quebra as exigências de Deus para satisfazer a sociedade, satisfazendo a sociedade. Olha, o profeta disse: se você foi culpada, você vai responder por adultério no dia de juízo. Então 99% das mulheres vão responder por adultério no dia de juízo. Crianças, meninas de 12 anos de idade, já são adúlteras diante de Deus, porque anda aí com suas pernas de fora. Seja sua neta, sua sobrinha. Por isso que eu disse, quando você for trazer sobrinha, neta aqui na igreja, ela não vai poder ficar para lá e para cá com essa tanguinha que elas vêm aqui, não. Os diáconos não vão deixar mais. Elas vão ter que sentar no meio do povo lá e ficar lá quietinho. É um centro, não é? Não é aquele extremo, não é o outro. Agora, perdem a noção da exigência de Deus e atendem a exigência da sociedade. Se escandaliza. Como dizia o irmão Zemar, hipócritas. A exigência de Deus é outra. Ela vai além, ela magnifica a lei. Mas ela opera no interior do coração. Ele não relaxa sua palavra. Não relaxa. Tem porém contra ti? Tem porém contra ti, sim. Ah, mas ele foi bonzinho para mim, ele fez bem para os pobres. O irmão Branham disse: não vale nada isso que você faz pelos outros. Você é bom, você é caridoso, você gosta de ajudar as pessoas. Tudo bem, isso é religião. Religião até moraliza as pessoas. Mas não é isto. Então eles dizem assim: ora, Deus não quis dizer isso, mas foi exatamente o que aconteceu no Éden. A serpente falou exatamente com Eva isso. Paulo veio e diz: amontoaram doutores para si, conforme suas concupiscências. Essa semana, eu recebi um telefonema lá do palácio, lá do governador. Aí eu não estava, me passaram o recado, eu liguei para lá. Ele me atendeu. Ele disse: não, pastor, é porque uma irmã disse para mim que você tem um recado de Deus para mim. Eu falei: ó, governador, só pessoalmente. Eu levei um susto, francamente. Mas olha que eu desliguei o telefone, até fiquei meio desbaratado. Ele falou que era no outro dia, naquele café do centro de convenções aqui, onde foi a Santa Casa, e que eu fosse lá tomar o café com ele, de lá iria para o palácio para me dar o recado de Deus para ele.
Eu pensei que fosse na quinta. Na quarta-feira eu estava sepultando de manhã a irmã Florinda. E o negócio lá era na quarta também, de forma que eu não fui. Mas quando eu desliguei o telefone, eu pensei, falei, rapaz, se eu te der o recado de Deus mesmo, você não vai querer me ouvir mais não, né? Você não vai gostar não. Como é que eu faço agora? Eu estou achando que eu tenho que descobrir quem é essa irmã e mandar ela dar esse recado para ele, viu? Ou então eu vou pedir o irmão Elias, irmão Zé Berto, para ir lá, viu? O Zé Berto que é doutor, não é? Aí eu telefonei para lá, ele estava em reunião, a assessora disse, olha, pastor, fica marcado para quarta-feira próxima, às 8 horas da manhã. Eu disse, não, eu tenho um recado de Deus para ele, sim, porque ele está sabendo que eu pedi oração aqui para a igreja por ele antes de acontecer o acidente dele, vocês se lembram, né? Então, ele tem um testemunho da tia dele que partiu para a glória, a irmã Maria Ribeiro, né? Ele sempre que me encontra, ele se lembra desse testemunho. Minha tia, o meu tio não ia mais viver com ela, não tinha condição. Depois que ela foi para o tabernáculo, aí mudou. A mulher que não vestia um vestido 2 vezes, de jeito nenhum. Estava difícil, não tinha condição. Então, agora, como é que eu faço? Eu tive a ideia agora, graças a Deus, mandar a mão Zé Berto dar o recado para ele. Não, foi aquilo que eu falei aqui, sobre o temor de Deus. Eu vou dar o recado para ele, se ele viesse a ser candidato a presidente da República. Para ele apregoar o temor de Deus no coração do povo, que é a única solução que teria para a nação. Não é certo? Então o recado é esse. Está bem. Mas quebrar a exigência de Deus. Então Ananias chegou e disse, não, rei, não é assim. Isso aí vai ser só 2 anos de cativeiro. Um recado bom, ele era profeta, agradável. Mas a exigência, o decreto de Deus, eram 70 anos. É Ezequias, né? Ezequias que chegava, disse 70 anos. E Ananias dizia que era 2 anos. Não é certo? O recado de Deus. Quer dizer, o recado de Deus significa a exigência de Deus, o programa de Deus, a palavra de Deus sobre aquele assunto, sobre aquele determinado assunto. Davi quebrou uma exigência de Deus. Natã foi falar com ele. Mas o que Natã disse para ele? Ele deu o recado de Deus para ele na íntegra. Isso ele queria dizer assim: Deus não abre mão de suas exigências. Ele pode prover um meio, como proveu, para te colocar numa boa condição, numa condição de se apresentar diante dele, impune, desde que esse meio seja aceito de coração, que é o sangue de Jesus Cristo. Mas todos estão perdidos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque pecado é pecado. Pecado é pecado. Não é o pecado social que é pecado. O pecado social é o engano de Satanás para essa Eva caída. É ele que criou a questão de pecado social. Mas na Bíblia não existe pecado social. Na Bíblia é pecado.
A Bíblia fala de pecado, não de pecado social. O único pecado que ficou distinto, para o qual não há perdão na Bíblia Sagrada, esse sim ficou distinto, específico, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, nós já passamos. Vamos ficar de pé, passei 7 minutos. Mas é bom, né, senhor? É bom. Então, vamos ficar aqui, ó, vocês que anotam, se eu perguntar, vocês vão me dar esses itens domingo próximo, se Deus quiser, não é? Amém? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.